O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes. Este é o programa Conexão Roseiral, que traz conteúdo sobre situações cotidianas e informações para o enfrentamento à violência contra a mulher, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Roseiral. Agradecemos primeiramente aos nossos apoiadores culturais, a Rádio Universitária FADENOR, o Instituto Roseiral e a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, aqui de Montes Claros, a Revicom, pela realização deste programa. E hoje aqui nós vamos falar sobre um assunto muito urgente e pouco discutido, que é a realidade das mulheres transexuais no sistema prisional e os desafios que as mulheres trans enfrentam em todos os âmbitos. Você sabia que o Brasil, pelo 15º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas trans? E para falar desse assunto, eu recebo aqui hoje a Luciane Gonçalves Freitas, que possui um extenso currículo, mas em resumo aqui, ela é mestranda aqui na Unimontes, no Programa de Desenvolvimento Social, pesquisadora na Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pós-graduada em Pedagogia Carcerária, Empresarial e Hospitalar pela FAVENORTE, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional e atua como professora e supervisora na Rede Pública Estadual e Municipal de Educação Básica. Luciane, bem-vinda ao nosso Conexão Roseiral. É um prazer recebê-la aqui. Eu queria, primeiramente, que você se apresentasse para além desse currículo aqui, para as pessoas que nos ouvem nesse momento. Olá, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, trazendo essa oportunidade, né, de falar sobre essa pauta que é tão pouco discutida com relação a pessoas trans. E, infelizmente, o meu viés de pesquisa ele perpassa por eu falo que é o final de uma trajetória de uma mulher trans, que tem todo um contexto de preconceito social, ao qual ela, no final dessa ponta, dessa linha, dessa história, ela se encontra carcerada, né? Desde das questões de ter que ser expulsas de casa, não ter local de trabalho e, infelizmente, se ver obrigada a trabalhar com a questão da prostituição, e isso gera outros problemas, outras mazelas, que seria, então, um futuro, digamos assim, premeditado, que seria a mulher trans no cárcere. E aí, me apresentando como você disse, eu tenho formação em Pedagogia, Geografia e Artes, né? Sou bacharel em Direito e agora fazendo mestrado no PPGDS aqui na Unimontes, e trago para mim essa pesquisa da graduação do Direito para a dissertação, como tema de pesquisa também para o mestrado. Então sua pesquisa, Luciane, ela começa lá no curso de Direito, lá no âmbito da monografia, do trabalho de conclusão de curso, e aí você agora no mestrado tem desenvolvido, aprofundado melhor o tema. Exatamente, é isso? Exatamente. E qual que é sua região de estudo, sua área de estudo, seu recorte? Assim, você estuda a situação de mulheres trans em um presídio específico aqui do norte de Minas, ou em geral pega os dados assim, toda a região norte de Minas? Como é que é seu recorte? Então, quando eu fiz a minha pesquisa lá para a graduação, eu pesquisei algo mais voltado para a questão jurídica, que seria como que a mulher trans ela é assistida pela ALEP, né, pela Lei de Execução Penal. E aí, a partir do momento que eu puxei essa ponta desse novelo, eu fui vendo que tem outros desdobramentos. Que não basta só eu observar a mulher trans pelo âmbito jurídico da LEP, da Lei de Execução Penal no presídio. Eu me deparei com diversas coisas, diversos problemas que até então eu achava que seria algo tranquilo. Mas para uma pessoa trans, ela é para além disso, é para além de direitos. E aí eu me deparo com um sistema prisional completamente binário, me deparo com dados do anuário onde ele coloca pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, e eu não consigo identificar quantas pessoas trans estão encarceradas, sejam homens trans ou mulheres trans. Eu não consigo identificar se esses dados do anuário, eles trazem números e com uma proporção, imaginemos que a cada 1.000
a cada 1.000 detentos, 700 é do sexo masculino e 300 do sexo feminino. Só que eu não consigo identificar dentro desses dados a mulher trans. Enquanto quantidade, eu não consigo quantificá-la. E aí acabou que estou tendo que restringir a minha pesquisa até então, que eu pretendia fazer de forma qualitativa. Eu vou ter que fazer quantitativa, vou ter que fazer qualitativa com uma pequena amostragem que vai ser no presídio de Monte Azul, onde eu tenho dados que eu conheço uma pessoa transcarcerada e eu quero saber se lá, um presídio masculino, igual tem em Monte Azul, se ela é assistida pela identidade de gênero que ela se reconhece enquanto travesti, ou se ela é assistida como pessoa com pênis, como um homem, digamos assim. Então, assim, ao decorrer da minha pesquisa, eu me deparei com diversos desdobramentos que eu estou... Sabe quando você se sente assim, atada para poder... eu quero falar isso, mas para me falar isso e isso, eu percebo que tem outros desdobramentos que impactam no resultado que eu quero, que eu pretendo. A própria pesquisa sobre o tema te revela obstáculos que lá no início você não imaginava que teria essa surpresa. Justamente. Né? Assim, de antemão, Luciano, o que você hoje... do que você já pesquisou, do que você já leu, até pela própria revisão de literatura, já identifica como as principais discriminações que as mulheres trans... Você já nos revelou uma aqui, que é essa invisibilização dos dados, né? Mas outras discriminações que elas sofrem dentro dos presídios no Brasil, no mundo como um todo, assim, que você poderia contar pra gente. Dentro da minha revisão de literatura, eu me deparei com documentos como o REMP, né, que é o Regimento Interno de Minas Gerais, que ele vem para organizar o sistema prisional mineiro. E lá no REMP, igual eu disse, lá no REMP ele traz dados e ele classifica o que é de sexo masculino e o que é de sexo feminino. E essas situações, elas vão desde de acesso a cuecas e calcinhas, né, no caso de sutiã sem nada de metal, a questão da própria vestimenta, né, do próprio uniforme, digamos assim, entre aspas, que o detento, né, que a pessoa em privação de liberdade, ela tem direito, digamos assim. Mas aí o que acontece? A mulher trans, primeira situação, a mulher trans, né, que passou ou não por procedimento de prótese mamária, né, de alguma modificação física, digamos assim, sim, ou hormonal. O primeiro impasse dela, quando ela está inserida no sistema prisional, é uma mulher trans, é um homem, entre aspas, com aparência feminina. Onde é que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela em qual presídio? Um presídio masculino ou um presídio feminino? Então, o primeiro impasse é isso. Antigamente, essas pessoas trans, né, ou homossexuais, eles eram obrigados ou convidados a assinar um termo chamado termo de homossexualismo. Até a terminologia, a gente já discutiu isso, que homossexualismo remete à patologia, e o Conselho de Psicologia já distinguiu isso, que não é patologia, né? Aboliu. Então a pessoa era obrigada a assinar um termo de homossexualismo para poder resguardar o sistema prisional, que essa pessoa pudesse ser inserida em uma situação um pouco mais ou um pouco menos gravosa, digamos assim. E aí, durante a minha pesquisa, eu me deparo com depoimentos e relatos de mulheres trans documentadas que elas preferem cumprir pena em presídios masculinos do que em presídios femininos, porque elas têm receio de serem estupradas no presídio feminino. Então, assim, a minha pesquisa ela foi virando digamos que uma bola de neve, no sentido de muita informação que é pouco discutida e pouco material a ser publicado. Tem poucos dados para eu poder conseguir traçar um caminho. E aí eu me deparo com a mulher trans com medo de ir para o presídio masculino, por medo de ir para o presídio feminino, de ser, digamos que um corpo com pênis. Aí tem medo de ir para o presídio feminino, de ser estuprada lá, e preferem optar para o presídio masculino, até então, onde é inserida em um contexto de celas extremamente lotadas, comandadas por, geralmente, chefes de facção, e ela acaba cumprindo as obrigações da cela de lavar os uniformes, de limpar a cela e, principalmente, de satisfazer a lasciva desses outros detentos. Tem um relato que me dói muito, que eu achei muito chocante, que uma mulher trans, por volta das 4 horas da tarde, finalzinho da tarde, ela relata que ela preferia a morte. Ela estava desejando a morte, que ela não aguentava mais fazer sexo com mais... Ela já tinha feito sexo com mais de 40 homens.
E aí no final da tarde ela estava desejando a morte, que ela não aguentava mais cumprir com esse papel, digamos que de mulherzinha da cela. Então assim, são relatos que me deixam extremamente inquieta e instigada a continuar a pesquisa, quem sabe levar para o doutorado também. Né? Então assim, são situações que eu falo que a minha pesquisa, eu não vou conseguir exaurir ela, né? Porque ela tem várias ramificações que eu não consigo ter controle sobre isso. Sim. É muito bom. A sua fala assim, chama muita atenção para essa necessidade de se pensar em tanto políticas públicas, né, que atendam a essas demandas que você coloca, como também de instigar outras pessoas a pesquisarem sobre, né? Porque, como você fala, é um tema pouco discutido, né? A gente tem muitas coisas acontecendo o tempo todo nos presídios e cadê os pesquisadores, né? Encarando essa realidade aí. Então acho que você chama muita atenção para isso, é muito importante para a gente aqui. Luciana, de que maneira que você acha que a gente poderia garantir ou buscar dar maior visibilidade para mulheres trans, agora não só encarceradas, mas em geral, na sua opinião? Então, eu sou bem suspeita a falar e, assim, parabenizo já o PPGDS pela questão do incentivo, né, da questão da abertura de cotas. Porque eu até já tive alguns embates de ideias com algumas pessoas com relação à termologia. Mas é porque os autores trazem isso, trazem aquilo, trazem pessoas vulneráveis, pessoas marginalizadas, minorias. Eu não acho que a mulher trans ela é vulnerável. Ela é vulnerável porque a sociedade coloca na situação de vulnerabilidade. Uhum. Eu não acho que ela é minoria. A gente é minoria porque dentro da própria academia é difícil você encontrar uma mulher trans. Na Unimontes, no programa tem 2 pessoas que são trans. Até então, né, conhecimento que eu tenho, que passou pelo programa. Então o que a gente precisa? A gente precisa de visibilidade. E aí quando eu falo essa questão, a mulher trans não é uma minoria, ela não é vulnerável, porque a gente, pelo contrário, a gente tem muita força, a gente não tem oportunidade. Uhum. Então a gente é pautado o tempo todo pelo viés social que seu lugar não é aqui. O lugar da mulher trans não é a academia. O lugar da mulher trans não é no trabalho formal. A mulher trans, ela o tempo todo, ou chega, quando começa a se reconhecer enquanto indivíduo trans, por volta da sua adolescência, a família, em grande maioria, expulsa de casa, para se ver, para se manter enquanto pessoa, ela vai pra onde? Ou a condição dela ou é pra área da beleza, salão de beleza, e mesmo assim, a depender do salão, porque tem mulheres cis normativas que elas não aceitam ser atendidas por mulheres trans. Então, geralmente, né, digamos que um trabalho formal seria a questão do salão de beleza, ou, principalmente, o mais comum seria a prostituição. E aí eu falo, aí depois, esse resultado que eu pesquiso da mulher trans no cárcere, ele é um resultado social. A mulher trans, ela é condicionada a ir para a prostituição, porque a família colocou para fora, a sociedade não dá um emprego formal, então ela se vê obrigada a prostituir. Na prostituição, aí sim, ela se vê vulnerável, porque ela vai ficar com o cliente não paga ela, e aí ela pega o cliente, quebra no cacete, vai para onde? A mulher trans espanca cliente. Por quê? Não sabe o motivo. E aí vai parar no cárcere. Então eu falo o seguinte, quando essa questão da visibilidade, a mulher trans, ela de fato, ela precisa ser visibilizada. A partir do momento que eu tenho uma academia, que eu tenho um programa que abre possibilidades para recepcionar essas pessoas trans por meio de cotas, já é um grande avanço. Quando eu como servidora pública, né, trabalho como supervisora pedagógica, como professora, que eu percebo que existe uma pessoa que tende a transicionar, digamos assim, eu, enquanto professora, eu tenho que tentar conversar, tentar acolher essa pessoa, porque foi algo que eu não tive. Então, assim, a evasão escolar, ela começa a partir daí também. Quando a pessoa trans, ela começa a se reconhecer enquanto indivíduo trans. Não é devidamente acolhida. Não é devidamente acolhida, então ela faz o quê? Ela evade da escola. Então, o que você fala quando você pergunta essa questão de como que teria essa visibilidade? A partir do momento que uma instituição de ensino, principalmente, né, que quando a gente faz o cálculo de quanto tempo que a gente passa na escola, né, no período desde da educação infantil até a conclusão do ensino médio, a gente praticamente... Mais de 10 anos, né? O tempo que a gente fica na escola é muito grande. Então, essa questão de acolher, ela é muito importante. E aí vai gerando reflexo
a longo tempo eu acredito que vai gerar reflexos, desde que você tenha pessoas que te apoiem. Não vou falar com relação a mim, né, uma pessoa trans que está no serviço público, mas se você tem pessoas cis que acolhem essa pessoa, que fala que não, continue estudando, você é capaz de chegar a uma graduação, uma pós-graduação, ou ao título de mestrado, doutorado, quem sabe um pós-doutorado. Então, assim, a pessoa trans, ela não tem referência na educação, ela não tem referência no setor trabalho, né? Trabalho, ela não tem referência de nada. A referência de uma pessoa trans é prostituição ou salão de beleza, infelizmente. Uhum. E como consequência depois vem o cárcere. Consequentemente, né? o cárcere é depois. É o resultado de toda essa exclusão social, digamos assim, o resultado é o cárcere. É muito necessária essa reflexão. Eu nunca tinha feito essa associação de uma maneira tão clara como a que você nos conduziu aqui agora através da sua fala. Mas você tocou num assunto importante também que eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui, que é você é professora da rede estadual, né? E municipal. Atualmente eu estou como professor da rede municipal, eu sou efetiva em 2 municípios diferentes. Um município eu sou efetiva como supervisora pedagógica, mas estou como presidente sindical, né? Sim. E no outro município eu sou efetiva como professora de geografia e arte. Certo. Então, tá no serviço público. Serviço público, são 2 municípios, mas é serviço público. E na educação. Na educação, e sou servidora estadual, agora que eu tomei posse no segundo cargo, desde 2023, mas eu sou servidora pública, trabalho no serviço público, nunca trabalhei no serviço particular, trabalho no serviço público desde abril de 2010. Antes de formar pedagogia, que foi minha primeira graduação, eu já entrei no serviço público. Já tem uma caminhada longa aí. Uns 15 anos. E aí eu queria que você me falasse e contasse pra gente aqui um pouquinho. Teve muitos desafios nessa inserção enquanto mulher trans no serviço público? Desde sei lá, talvez do nome até a um preconceito ou discriminação velada ou nem tão velada. O que é que você nos diz? Essa é uma situação bem complicada, porque eu sou uma pessoa, eu sou leonina, né, como a gente já conversou anteriormente em off. Eu sou uma pessoa muito determinada e eu sempre tento tirar dos meus, digamos que das minhas vivências, eu sempre tento tirar o lado melhor, né? Tentando fazer um resumo. Sou de família humilde, né? Lá do extremo norte de Minas, de Monte Azul. E formei ensino médio em 2007 e falei, eu tenho que estudar. Ou para São Paulo, que era comum ir embora para São Paulo, né? Eu terminava o ensino médio e todo mundo ia embora para São Paulo trabalhar lá. Trabalhar em quem não sei, não fui. Falei, tenho que estudar. Aí consegui fazer pedagogia. Fazendo pedagogia eu entro no... Aí eu consegui, fazendo pedagogia, após o 4º período de pedagogia, eu fui autorizado a aula de geografia. E aí eu tinha pessoas que até hoje eu agradeço, né? Na rede pública municipal, e eu, comecei a fazer pedagogia, me arrumo um emprego nessa escola, só estou no rural, né? Me arrumo um emprego pra me dar aula, não sei o quê. Não, vamos ver se tem. Aí, por obra de destino, surgiu uma licença no estado de 3 dias, da Escola Estadual de Monte Azul. Aí eu consegui pegar essa licença de 3 dias só. Aí eu peguei a licença, assinei o contrato e passei na Secretaria Municipal de Educação e falei, fulana, eu tô vindo aqui quase todos os dias pedir emprego, né? Falei com a secretária da época. E você só me enrolando, se caso surgir a vaga, você me avisa com antecedência, porque eu acabei de pegar no estado, então eu vou ter que pesar se eu consigo trabalhar no estado, no município, porque eu já estou com carga no estado. Aí ela arregalou os olhos assim, você pegou no estado? Eu falei, peguei, fiquei aguardando o município, dei prioridade para o município. O município não me contratou, então eu consegui pegar no estado e estou no estado. E aí, uma semana depois, surgiu uma vaga lá no tal lugar assim, na comunidade tal, você vai pra lá. Falei, então tá bom. Que dia, quais são os horários? Né? Ainda dei uma de, né, soberba. Quais são os horários? Tal dia. Falei, tá, então dá certo. Mentira, já tinha acabado a minha licença de 3 dias. Tava lá à disposição. E aí, assim, eu percebi esse primeiro impacto. Mas aí, consegui, é aquela coisa, né? A pessoa, ela tem que se dar nome, ela tem que dar o seu nome. A questão eu falo que teve uma diretora que uma vez falou comigo que você precisa ter conhecimento, você precisa ter saber atuar na docência, mas principalmente você tem que ter domínio de turma. E aí eu já entrei com essa força de querer fazer a diferença. A pedagogia, ela é um curso muito lindo. A gente, eu vou mudar a educação. De fato, a gente consegue, mas infelizmente é
é algo muito pequeno que a gente consegue fazer. É aquela coisa de um grãozinho, 1% a cada dia. Mas enfim, aí entrei no serviço público, fiquei trabalhando no pelo município de Monte Azul de 2010 até 2013. Nesse município, sempre trabalhei com 2 cargos, desde quando eu entrei no serviço público. E aí eu me deparo com uma escola, um tempo depois, salvo engano, 2011, 2012. Eu me deparo com uma escola estadual, onde os meus horários, contratados, os meus horários eram tipo primeiro, segundo de manhã, quarta e quinta à tarde, primeiro e segundo à noite. Então eu ficava o dia inteiro na escola e desse o dia inteiro na escola eu tinha vários horários, várias janelas que a gente chama, né, de horários vagos. E aí tinha uma colega de trabalho que ela estava passando por um processo passando por um problema de saúde, então ela precisava faltar. E aí ela sempre me pagava a parte, como eu já estava na escola, para me entrar para dar aula para ela, com o material dela, com atividade, com seja lá qual for, dentro do conteúdo dela. E aí essa diretora em questão na época, ela começou a proibir que isso acontecesse. Mas não era proibir que isso acontecesse de, se precisar faltar, você paga alguém. Não, é que se precisar faltar, você não pode pagar fulano, que falava que é o meu nome morto. Uhum. Por que não posso pagar fulano? Porque quando ele tá aqui na escola, ele gera euforia nos alunos. Uhum. Como se eu não fosse professora dos mesmos alunos. Uhum. E aí eu percebi aquele preconceito velado dentro desse procedimento. Fora outras situações que eu já chegava... Era como se você tivesse que ficar o menor tempo possível ali dentro da escola, por você causar, entre aspas, essa euforia nos alunos na justificativa dela. Uhum. Até porque quando eu fui concorrer a essa vaga, uma amiga minha trabalhava nessa escola e falou, vai surgir vaga de geografia aqui. Fulano, professor, assim, vai sair, vai surgir vaga aqui. Você vem concorrer. Aí eu falei, tá. Aí eu cheguei lá pra concorrer por volta de 11h20, 11h30. Eu encontro a diretora na época com a ata de divulgação. Naquela época não era informatizado. Uhum. Os editais de divulgação não eram informatizados. Não, eu divulgava 24 horas na escola. Aí eu cheguei, eu vi ela com a folha na mão. Falei, o que é isso aí, fulano? É vaga? Não, nada não. Ela foi, tentou dobrar o papel assim, despistou, desconversou e saiu. Eu fiquei na escola até por volta de 11h30, 11h40, até quase meio-dia. Fui embora, aí quando foi à tarde, essa colega minha me ligou, surgiu a vaga aqui, divulgou. A vaga vai ser entregue amanhã às 10 horas. Eu falei, beleza. Quando fui 9h30, eu cheguei na escola no outro dia. Aí eu encontrei com a até então diretora. Você está aqui? Eu falei, você escondeu a vaga de mim, mas eu fiquei sabendo, eu vim concorrer. Uhum. Eu cheguei à volta de 9 horas, ela tinha que entregar as aulas 10 horas. E aí, quem estava concorrendo comigo era uma pessoa que até então era R. R é o quê? É quando a pessoa leciona a título precatório. Uhum. Você faz um curso que te dá direito a lecionar determinada disciplina. Uhum. Aí tinha eu como pedagogia e tinha uma pessoa lá que era esposa do policial militar do município. E ela era formada em história. Só que eu tinha mais contagem de tempo que ela. Então, na lista, eu ganharia dela. Então, assim, aí eu percebi que desde o início... desde quando eu fui lá no dia anterior para concorrer, fiquei sabendo da vaga, eu já percebi que aqui não é uma pessoa que tipo assim, na minha cabeça, depois eu fui analisar, ela não me quis nessa instituição desde o início. Uhum. E aí, mas foi bom que assim, a gente acaba amadurecendo, sabe? Sim. E depois disso eu tive outras experiências. Fui trabalhar em algumas escolas do município de Espinosa, inclusive uma escola que é referência, que é a Comendador Viana. E assim, sabe quando você tem Comendador Viana, escola referência no sentido de doutrina, no sentido de organização, digamos assim. E fui extremamente bem acolhida, sabe? Eu falo assim, o serviço público, e principalmente pra gente, enquanto contratados, ele é muito complexo. Ou você vai dar seu nome, ou você sofre o preconceito. Hoje não pode mais dispensar, mas já teve situações de outros relatos que eu sei de pessoas que foram dispensadas justamente por ser o que ela era, por ser o que são. Então, infelizmente, a gente me depara ainda. E com relação a esse preconceito, então eu sempre tentei buscar o bom da vida. Eu falo que eu sou uma mulher trans, que eu não sofri preconceito. Porque o preconceito é algo que eu me deixaria ser afetada. É algo que se a pessoa fala, desde que não venha me atingir fisicamente,
ela pode falar o que quiser, eu sou autossuficiente, eu não vou dar ouvidos, então eu tento não absorver isso. Essa questão do preconceito, eu tento trabalhar mais ou menos dessa forma. Uhum. Sim, muito interessante, Luciano. Assim, pena que nosso tempo tá chegando ao fim aqui já, as conversas rendeu. Então, assim, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que nos ouve agora nesse o programa aqui, em toda Montes Claros e norte de Minas, principalmente mulheres trans que estão ouvindo sua fala, seu depoimento aí. O que você diria para essas pessoas que de repente estão na prostituição, estão no salão de beleza, igual você falou, mas não que tenha problema, né, em estar em salão de beleza, mas de repente porque não teve outra opção. Não teve opção. Para poder recalcular trajetos e buscar novas oportunidades, e tal como você está aqui na universidade, está no serviço público, o que você deixaria de mensagem assim, final para essas pessoas, tendo sua voz agora como principal instrumento aí de luta e de direitos? Então, de antemão, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, pelo convite de estar aqui e falar para essas pessoas trans, sejam mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, que é possível estar na academia. Eu falo porque a gente tem que ter uma visão de futuro. O que é uma graduação, o que é uma pós-graduação, o que é um mestrado, um doutorado ele pode nos proporcionar? Às vezes pode não proporcionar nada, mas ele pode proporcionar visibilidade. Ele pode proporcionar, talvez, uma ascensão ao facilitar o acesso ao emprego formal, digamos assim. Igual eu participei de vários concursos e sou efetivo em 2 cargos por 2 concursos públicos devido à minha formação. Então, o que é possível, sim. A mulher trans, a mulher ou homem trans, o lugar deles é onde eles quiserem estar. É lógico que se para uma pessoa hétero é difícil, para uma pessoa trans, gay é mais difícil, para uma pessoa trans triplica a dificuldade. Mas é possível. Então, assim, tente agarrar as oportunidades, corra atrás, porque estar no lugar que eu estou hoje é possível. E eu falo, não é com demérito, não é querendo sobressair, não. Mas é para mostrar para essas pessoas que é possível. Sim. É possível. Né? Eu tive oportunidades, eu soube agarrá-las, eu corri atrás. Então é possível, né? Não é demérito estar na prostituição, nem na questão do salão de beleza, mas se você tem um sonho de ter uma formação acadêmica, é possível, sim. Então, assim, é buscar o tempo todo ocupar esses espaços. E aí eu volto a falar. Quando eu falo a questão, o termo que eu gosto de usar, eu não uso minorias, eu não uso pessoas vulneráveis, eu uso pessoas invisibilizadas. A gente precisa lutar o tempo todo com essa sociedade que quer nos invisibilizar, e a gente só vai conseguir ser visível ocupando esses espaços. Seja uma academia, né, faculdade, um curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o serviço público por meio de concurso. Estuda e passa no concurso público, que lá, querendo ou não, eu falo que as pessoas, querendo ou não, você vai ter que me engolir. O concurso é público, eu fiz, passei, é mérito meu. Sim. E é isso. Então, assim, corra atrás, é possível ocupar espaços. Ótimo, eu queria muito recebê-la aqui, você sabe que eu tenho uma admiração pessoal e profissional também por você, a gente já se conhece há um tempo, né, desde sala de aula, né, você foi minha aluna lá no curso de Direito, brilhante aluna, e agora está aqui na universidade, no mestrado, isso é logo no doutorado, né, isso é muito bom. Eu acho que como você fala, não é, entre aspas, se gabar da sua história, da sua trajetória, mas é usá-la como inspiração e como exemplo para tantas outras pessoas, né, que de repente está ouvindo lá, tá sem acreditar no seu potencial ou com medo dessas invisibilizações que a sociedade provoca o tempo todo, esses apagamentos, né, que, igual você citou, várias tentativas que fizeram contra você aí dentro da escola e em outros ambientes também, não se permitir a isso, né. Então, assim, acho que sua fala ela é muito potente e necessária nesse sentido. Muito obrigado mesmo pela sua participação, tenho certeza que todo mundo que ouviu esse episódio gostou bastante. Então é isso, nosso programa chega ao fim, mais um episódio, mas fica disponível no YouTube, lá no @Instituto Roseiral. Então quem perdeu ou ouviu só parte aí do programa tem a oportunidade de depois acessar no YouTube ou nas redes sociais, @Instituto Roseiral e @Joaquina, e ouvir novamente na íntegra essa conversa que nós tivemos aqui com a Luciana Freitas. Agradecemos especialmente e mais uma vez
nossos apoiadores, a Rádio Universitária, que proporciona esse espaço importante aqui de diálogo e debate para todos nós, o Instituto Roseiral e a Revicom, Rede de Enfrentamento à Violência aqui de Montes Claros. Então, nosso programa vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, 18 horas. Sintonize aqui na Rádio Universitária Fadenol 101,1 para nos acompanhar. Até o próximo episódio e muito obrigado. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.